Boa noite a todos, boa noite igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite galera que está em casa. Hoje nós estamos aqui na nossa Semana da Bíblia e nós estamos com o tema Como a Bíblia lê o mundo de hoje. E eu gostaria de passar a palavra para o pastor Lídio aqui, que vai estar abrindo essa nossa noite com a oração. Amém. Nós queremos agradecer, Pai, por esse tempo tão precioso que a gente está tendo desde o início, no domingo, onde a gente teve as primeiras palestras e hoje teremos a sequência. Obrigado porque a Tua palavra é viva e ela continua sendo, através de nós hoje, sendo lida pelo mundo. E a gente tem o privilégio de estarmos aqui, num momento tão prazeroso como esse na igreja, trazendo essas reflexões para o mundo moderno, Senhor. E queremos te agradecer por termos esse privilégio, de termos palestrantes que nos têm edificado e vão continuar nos edificando durante esses dias. Abençoa-nos no decorrer dessa noite, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Eric Arakawa, né? Ele é um shaper. O shaper é aquele que faz a prancha de surf, né? A prancha de surf é tudo para o surfista, né? O surfista, ele não poderia pegar as ondas se ele não tivesse a prancha, a não ser como Jesus, né? Que andou sobre as ondas. Mas hoje nós vamos falar sobre o Eric Arakawa. Ele é empresário, ele é de grande renome no mundo do surf. É um dos shapers mais respeitados em toda a comunidade do surf. E ele nasceu em 1960. Bom. O breve histórico aí é... por ser havaiano, né? Ele está no meio do epicentro do surf. Agora entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Todo o mundo do surf, principalmente entre os profissionais, o Havaí é onde isso acontece de forma mais intensa, né? E por ser havaiano, ele ser famoso como tem uma relevância muito grande, tá? E como shaper, né, o Eric ele se destaca porque ele foi shaper, ele é shaper, né? Há mais de 40 anos, o Eric ele começou a shapear com 14 anos de idade. Ele queria comprar a sua própria prancha, mas não tinha dinheiro, ele começou a shapear. E ele foi shaper do tricampeão mundial, o Andy Irons, e hoje no cenário mundial, como o pastor Lídio falou, tem muitos surfistas, inclusive na comunidade lá do Havaí. Na temporada de surf no Havaí, mais de 50% dos surfistas que estão lá pegando onda com as pranchas do Eric Arakawa. Então ele é um shaper de sucesso, né? A gente falou sobre o Andy Irons, esse cara que está aí na foto. Ele tem um reconhecimento de toda a tribo do surf a nível mundial, né? E agora... o presbitério, né? A gente tem aí um homem que, apesar de todo o sucesso, todo o glamour que ele recebeu por meio do surf, todo o dinheiro que ele conquistou aí na indústria do surf, ele é um membro, e mais que isso, né? Ele serve na igreja local, inclusive usando a própria oficina dele, a fábrica dele, como um ambiente onde ele pode fazer encontros facilitadores para outros surfistas, além de ser um homem muito ativo na sua igreja, né? É isso. Ele, todas as quintas-feiras pela manhã, ele faz reunião, né, na sua fábrica lá com os surfistas locais lá do Havaí. E tem uma frase do Eric que eu gostaria de ler para vocês aqui, que uma vez perguntaram para o Eric assim: qual é a coisa mais importante que você aprendeu através do surf? E a resposta do Eric foi a seguinte: a coisa mais importante com o surf foi justamente que o surf não é a coisa mais importante. O surf não é o fim. O surf é meio para se alcançar um fim. Eu uso o surf como meio de cumprir meu propósito com Jesus. Através do surf, ele faz com que essa ferramenta de evangelismo chegue a essa tribo, aos surfistas, da qual nós fazemos parte também, e viemos hoje apresentar esse quadro para vocês aí.
Romanos 12:11 fala: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Muito obrigado. Nós queríamos agora passar aqui a palavra para Felipe Leite, juntamente com o nosso palestrante da noite. Eu gostaria de apresentar aqui o David Koyzis. Ele é canadense, doutor em filosofia pela Universidade de Notre Dame e atualmente é professor de ciência política na Redeemer University College, em Ancaster, Ontário, onde leciona desde 1987. Em 2004, a edição original de Visões e Ilusões Políticas foi premiada em primeiro lugar na categoria não ficção, cultura pela The World Guild Canadian Writing Awards. Eu gostaria de pedir a vocês que estão aqui na igreja e vocês que estão aí acompanhando essa transmissão, que colocassem suas perguntas aí no chat. No final da palestra, nós vamos abrir para vocês lançarem essas suas perguntas para o David, ok? Com vocês agora, David e Felipe Leite. Hello, Mr. Koyzis. Can you hear us? Yes, I can hear you. We are ready for you now. Very good. Okay, thank you. Muito obrigado. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estou muito feliz por estar aqui com todos vocês. Eu falo um pouco português, mas não bem suficiente para falar. Eu vou falar em inglês com o tradutor. Muito obrigado. The term worldview is much in use today by Christians in many countries around the world. O termo cosmovisão, visão de mundo, está em uso hoje por muitos cristãos em vários países ao redor do mundo. It has not always been so. Nem sempre foi assim. At one time, many Christians assumed that their faith consisted of a compendium of discrete doctrines to which they signed on, with the remainder of life remaining subject to the canons of a neutral reason, with special status given to the scientific method. Houve um tempo em que os cristãos pensavam que a sua fé era um conjunto de doutrinas avulsas, às quais eles aderiam, com o resto da vida permanecendo sujeito aos ditames de uma razão neutra, com especial status dado ao método científico. Under the influence of the 17th century scientific revolution and the 18th century Enlightenment, many Western Christians, both Roman Catholic and evangelical, began to look at life through two distinct lenses. Sob a influência da Revolução Científica do século XVII e do Iluminismo do século XVIII, muitos cristãos evangélicos ou católicos romanos começaram a ver a vida através de duas lentes distintas. The one consisted of a general revelation to which all reasonable human beings could apparently assent in some fashion, while the other consisted of a series of subjective assumptions somewhat patronizingly labeled sectarian and relegated to a separate realm of the sacred. Uma consistia em uma revelação geral com a qual todos os seres humanos racionais podiam aparentemente concordar de alguma forma, enquanto a outra consistia em uma série de suposições subjetivas rotuladas de forma paternalista de sectárias e relegadas a um reino separado do sagrado. By the 20th century, this division of life into sacred and secular realms appeared to be complete. No século XX, essa divisão da vida em reino sagrado e secular parecia estar completa. Nevertheless, the secular realm refused to remain within its own realm, easily spilling into the precincts of the sacred,
effectively decimating especially the Protestant churches, which in North America lost members continually between the 1960s and the present time. No entanto, o reino secular se recusou a permanecer na sua própria área e acabou invadindo a área do reino sagrado, o que causou a diminuição de membros em muitas igrejas, especialmente na América do Norte. Those who persisted in holding to biblical faith against such trends gradually came to recognize that the division of life into separate realms was a false division, resulting in an untethered secularism claiming the whole of life for what in effect was its own religious faith. Aqueles que persistiam em se apegar à fé bíblica contra tais tendências gradualmente passaram a reconhecer que a divisão da vida em seus reinos separados era uma falsa divisão, resultando em um secularismo desenfreado que reivindicava toda a vida para o que na verdade era sua própria fé religiosa. By the close of the 20th century, many Christians began to see through the Faustian bargain their forebears had made with the forces of secularism and to recover a basic understanding that life is religion, in H. Evan Runner's words. No século XX, muitos cristãos começaram a perceber a barganha faustiana que haviam feito seus antepassados e perceber que a vida era religião, como nas palavras de H. Evan Runner. For many, this meant a recovery of the term worldview, or as some would express it, world and life view. Para muitos, isso significou a recuperação do termo cosmovisão, ou como alguns colocariam, visão de mundo e de vida. David Noggle traces its story in his book Worldview, The History of a Concept, which has become a standard reference and classic treatment of the subject. David Noggle trata esse assunto no seu livro Cosmovisão, a história de um conceito que se tornou uma obra padrão na leitura desse assunto. One of the first worldview books that I read as a young man was by British author Harry Blameyer's The Christian Mind, followed decades later by The Post-Christian Mind, exposing its destructive agenda. Um dos primeiros livros sobre cosmovisão que eu li foi de um autor chamado Harold Blameyers, chamado The Christian Mind, seguido, alguns anos depois, pela sua sequência The Post-Christian Mind. James Sire published The Universe Next Door, a basic worldview catalog, in 1976, and it would go through 6 editions before Sire's death in 2018. Em 1976, James Sire publicou um livro chamado O Universo ao Lado, que passaria por 6 edições antes da morte de Sire em 2018. Perhaps the best of the worldview books is Albert M. Wolter's Creation Regained, Biblical Basics for a Reformational Worldview, originally published in 1985, with a second edition coming out 2 decades later. Talvez o melhor livro sobre o assunto seja de Albert M. Wolters, chamado Criação Restaurada, publicado em 1985, com uma segunda edição saindo 2 décadas depois. Probably the 2 greatest catalysts for the popularization of the concept of worldview amongst North American Christians was Charles Colson and Nancy Pearcey, How Now Shall We Live, and Pearcey, Total Truth, Liberating Christianity from Its Cultural Captivity. Talvez os 2 principais catalistas para o conceito de cosmovisão na América do Norte tenham sido os livros de Charles Colson e Nancy Pearcey, E Agora, Como Viveremos, e de Nancy Pearcey, Verdade Absoluta, publicados aí no Brasil pela CPAD. What we should notice about the term worldview is that it is heavily dependent on a visual metaphor, which may already point to its limitations. O que a gente precisa notar sobre o termo cosmovisão, visão de mundo, é que ele é muito dependente da sua metáfora visual, que talvez já aponte algumas de suas limitações. In fact, a worldview involves the whole person and not just the eyes. Na verdade, uma cosmovisão envolve toda uma pessoa, não apenas os olhos. The psalmist instructs us to
Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Freely using a metaphor that enlists our tongue in our experience of God's goodness. Olha como o salmista, ele chama a nossa língua para experimentar a bondade de Deus. Moreover, throughout the Bible, we are continually enjoined to hear the word of the Lord, which indicates that our hearing is especially important in our doing God's will. Toda a Bíblia, inclusive, nos chama a ouvir a palavra de Deus, o que nos mostra que o nosso ouvir, os nossos ouvidos, também estão presentes, o que também é importante, é especialmente importante para fazermos a vontade de Deus. This is why, week after week, we attend communal worship, during which we hear a scripture read from a lectern and preached from a pulpit. É por isso que, semana a semana, a gente vai à igreja, onde a gente pode ouvir a palavra de Deus sendo lida de um púlpito, sendo pregada de um púlpito. As Christians, we attend to the scriptures, which we read and hear, and thereby commit to our hearts. Como cristãos, nós ouvimos as escrituras que nós ouvimos as escrituras que lemos e ouvimos e, portanto, colocamos em nossos corações. Indeed, another possible synonym for worldview is basic heart orientation. Na verdade, um possível sinônimo para visão de mundo, cosmovisão, seja orientação básica do coração. In the scriptures, the heart is invariably considered the core of who we are, and not just the seat of the emotions. Nas escrituras, o coração é considerado o centro de quem nós somos, e não apenas o assento das emoções. As the Gospel of Matthew puts it, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha só como o Evangelho de Mateus coloca isso. In the same book, we read Jesus' words, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. No mesmo livro, Jesus fala que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e pensamento. As the heart is the very center of the person, Jesus calls on his followers to love God with everything they are and have. Assim como o coração é o centro da pessoa, Deus nos chama para amá-lo com tudo aquilo que nós temos e somos. They dare not hold anything back from God's universal claim on their lives. Não seremos capazes de reter nada do chamado completo de Deus sobre as nossas vidas. And the point at which they turn from their sins and accept forgiveness through Jesus Christ is in the very core of their being, from their heart. E o momento em que o seguidor de Cristo se arrepende dos seus pecados e se volta para Cristo, acontece no centro do seu ser, no coração da sua vida. Scripture tells us to guard our hearts, which due to the fall are prone to sin. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. As Escrituras falam para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. If our heart is centered in Christ, everything we are and have and do will be profoundly affected by this. Mas o nosso coração está sujeito ao pecado. E, por causa disso, se o nosso coração não estiver centrado em Cristo, tudo o que somos, temos e realizamos será profundamente afetado por isso. The psalmist earnestly prays to God, teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Give me an undivided heart to revere your name. O salmista ora fervorosamente a Deus: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração não dividido, para reverenciar o teu nome. A divided heart is torn in two or more directions, its ultimate allegiance scattered haphazardly among the things that God has created.
Um coração dividido é dilacerado em duas ou mais direções. A sua lealdade final ela é espalhada ao acaso entre as coisas que Deus criou. When this is true, our basic heart orientation will be focused on something that ultimately cannot satisfy. Quando isso for verdade, a nossa orientação básica do coração estará focada em algo que, em última análise, não pode satisfazer. As the great 5th century theologian St. Augustine expressed it, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Olha só como coloca Santo Agostinho, grande teólogo do século V. Or, as Jesus himself tells us, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou, nas palavras do próprio Jesus, a gente não pode servir a dois senhores. If we give even a portion of our heart to something else, it will inevitably crowd out our love for God. Se a gente der, mesmo que seja só uma pequena parte do coração para alguma outra coisa, vai inevitavelmente atrapalhar o nosso amor a Deus. This is where idolatry enters the picture. E aqui que a idolatria entra na figura. An idol is something God has created that we would see taking God's place. Um ídolo é algo que Deus criou e que nós vemos tomar o lugar de Deus. We build our lives around this something, which could be virtually anything in God's world. Nós construímos a nossa vida ao redor dessa coisa, que pode ser praticamente qualquer coisa dentro da criação de Deus. The ancients fashioned representations of their gods out of various materials such as wood and stone. Os antigos criavam representações de seus deuses de vários materiais, como madeira, pedra. They built shrines to them and offered sacrifices to them, sometimes even human sacrifices, as we read in the Bible. Eles construíam santuários para eles e praticavam sacrifícios, às vezes até mesmo sacrifícios humanos, como a gente ouve na Bíblia. The first two of the 10 commandments warn us away from idolatry, something that the prophets reiterated time and again during the reigns of the kings of Israel and Judah. Os dois primeiros mandamentos dos 10 mandamentos nos advertiam contra a idolatria, algo que os profetas israelitas repetiram de novo e de novo durante os reis de Israel. Yet just as often as God's people were warned away from idolatry, so they repeatedly ignored his warnings, incurring his wrath and judgment. No entanto, com a mesma frequência com que o povo de Deus era alertado a respeito da idolatria, eles repetidamente ignoravam os seus avisos e recorriam em sua ira e julgamento. We are the latter-day heirs of God's people. Nós somos os herdeiros modernos do povo de Deus. As such, we too are obligated to heed his warnings. Como tal, nós também somos obrigados a ouvir os seus alertas. True, very few of us set up shrines to wooden and stone gods in our homes. É verdade, poucos de nós levantamos santuários para ídolos de madeira ou de pedra nas nossas casas. Our idols are more subtle. Os nossos ídolos são mais sutis. In the ways we live our lives, we manifest our ultimate loyalties. Nas formas como vivemos as nossas vidas, nós manifestamos as nossas lealdades últimas. We effectively worship material wealth, career success, sexual fulfillment, our shiny new automobile, a favorite pet, our personal library, something to which we academics are particularly susceptible, our smartphone, and so forth. Nós efetivamente adoramos a riqueza material, o sucesso na carreira, a realização sexual, o nosso automóvel novinho em folha, um animal de estimação, uma biblioteca pessoal, algo que nós acadêmicos somos suscetíveis mais fácil, e isso, os nossos smartphones e assim por diante.
In the political realm, idolatry comes in the form of ideologies that promise a form of redemption that we can ostensibly achieve ourselves. Na esfera política, a idolatria vem na forma de ideologias que apresentam uma forma de redenção que podemos alcançar autonomamente por nós mesmos. That our political ideologies are fundamentally religious is a reality that few of us have recognized. Que as ideologias políticas são realidades bem religiosas é algo que poucos de nós temos reconhecido. The standard university textbook in the subject is likely to tell us that an ideology is a program for political change or a fairly coherent set of principles applicable to political life. O livro padrão universitário vai nos dizer que o assunto provavelmente é uma ideologia, é um programa de mudança política ou um conjunto bastante coerente de princípios aplicáveis à vida política. But this is not adequate because it ignores too much of what makes an ideology and what brings the followers of different ideologies into conflict. Mas isso não é adequado, porque ignora muito o que constitui uma ideologia e o que coloca os seguidores de diferentes ideologias em conflito. Parliamentary debates bring to the fore disagreements over the great issues of the day. Os debates parlamentares trazem à cena os desacordos sobre as grandes questões do dia. Sometimes these disagreements are over the best way to reach a certain end that everyone agrees is a good to be sought through public policy. Às vezes, essas discordâncias são sobre a melhor forma de se chegar a um determinado bem que todos concordam que seja um bem a ser buscado por meio de políticas públicas. There will always be difference of opinion on concrete policy issues. Sempre vai haver diferenças de opinião em políticas concretas. However, the nature of the disagreement may be of a more fundamental nature. Mas a natureza da discordância pode ser de uma natureza um pouco mais fundamental. Different partisan groupings follow different worldviews, including different conceptions of what makes for the good life and the good society. Diferentes grupos, partidos, seguem diferentes cosmovisões, inclusive visões sobre aquilo que pode ser melhor para a sociedade, para as pessoas. A Christian worldview begins with a foundational conviction that we are not our own and that our world belongs to God. Uma cosmovisão cristã começa com a crença fundamental de que não pertencemos a nós mesmos e que nosso mundo pertence a Deus. The various ideologies, ranging from liberalism, conservatism, and nationalism to democratism and socialism, are based on the opposite premise, that we belong to ourselves and that the world ultimately belongs to us. As várias ideologias que vão do liberalismo, conservadorismo e nacionalismo ao democratismo, socialismo, baseiam-se na premissa oposta de que pertencemos a nós mesmos e que o mundo, em última análise, nos pertence. With respect to liberals, we find a certain agnosticism concerning what makes for the good life. Com relação aos liberais, encontramos um certo agnosticismo com respeito àquilo que constitui a boa vida. The liberal prefers to leave such judgments up to the individual because we ostensibly have no means of comprehending the inner nature of things. O liberal, ele costuma deixar esses julgamentos para o indivíduo porque nós ostensivamente não temos maneira de saber a natureza interior das coisas. Our world consists of matter and energy, and our society is made up of atomistic individuals seeking their own respective goods in whatever way they see fit. Nosso mundo consiste de matéria e energia e nossa sociedade é constituída por indivíduos atomísticos buscando os seus próprios bens da maneira que eles acham melhor. This, of course,
brings them into at least potential conflict, as self-interested individuals often seek the same goods. Isso, é claro, pode colocá-los pelo menos em conflito potencial, já que indivíduos com interesses próprios costumam buscar os mesmos bens. The goal of professed liberals is less to seek public justice than to find a mechanism that allows individuals to continue their self-seeking while maintaining a measure of peaceful coexistence. O objetivo dos liberais professos é menos buscar a justiça pública do que encontrar um mecanismo que permita aos indivíduos continuar a sua busca egoísta. In no way does liberalism challenge the foundational religious assumption that we belong to ourselves. Ao mesmo tempo que eles mantêm uma certa coexistência pacífica. Da mesma forma, de forma alguma, o liberalismo ele desafia o pressuposto fundamental religioso de que nós pertencemos a nós mesmos. Rather, it claims to advance our self-mastery by expanding the range of freedom each of us has to advance his own interests. Em vez disso, ele afirma promover o nosso autodomínio ao expandir a gama de liberdade que cada um de nós tem para promover os seus próprios interesses. There is no public common good, only individual goods, with government benignly presiding over these individuals, maintaining a broad procedural framework with minimal interference from above in the specific decisions they make on a daily basis. Não há bem público comum, apenas bens individuais, com o governo benignamente presidindo esses indivíduos, mantendo uma ampla estrutura procedimental com mínima interferência de cima nas decisões específicas que eles tomam diariamente. What liberalism fails to recognize is that societies consist of more than just individuals seeking their own respective interests. O que o liberalismo falha em reconhecer é que a sociedade consiste em mais do que apenas indivíduos que buscam os seus próprios interesses. As human beings created in God's image, we are embedded in community. Multiple communities, in fact, from the very beginning of our lives. Como seres humanos criados à imagem de Deus, estamos inseridos na comunidade, várias comunidades na verdade, desde o início de nossas vidas. We are born into families and remain part of them throughout our lives. Nascemos em famílias e permanecemos parte delas por toda a vida. We are not freely choosing individuals who voluntarily agree to enter into a particular family to advance our own respective interests. Não estamos escolhendo livremente indivíduos que voluntariamente concordam em entrar em uma família específica para promover os nossos respectivos interesses. From a biblical perspective, we are the recipients of our mothers, fathers, siblings, and other relatives. De uma perspectiva bíblica, nós somos os destinatários, os recipientes das nossas mães, pais, irmãos e outros parentes. We are given to them, and they are given to us by God's grace. Eles nos são dados e nós somos dados a eles pela graça de Deus. Along with membership in a family comes obligations to other members, especially to our parents as they age and weaken. Junto com a condição de membro de uma família, vêm as obrigações para com os outros membros, especialmente para com os nossos pais à medida que envelhecem e enfraquecem. Something similar can be said of our political communities or states. Uma coisa similar pode ser dita de nossas comunidades políticas ou estados. We are born to citizenship in a specific political community. Nós nascemos na cidadania de uma comunidade política específica. Unless we have immigrated at some point during our lives to another such country, the vast majority of us did not choose this citizenship. A menos que tenhamos imigrado em algum momento de nossas vidas para outra comunidade, a grande maioria de nós não escolhe essa cidadania.
Along with this citizenship comes certain responsibilities to our political community, which can be summarized as follows. Muito dessa cidadania vem na forma de responsabilidade para com as nossas comunidades políticas, que podem ser resumidas como segue. 1. To obey the public laws of the state. Obedecer às leis públicas do Estado. 2. To respect the Constitution, which is applicable to rulers and ruled alike. 2. Obedecer à Constituição, que é aplicável aos governantes e aos governados da mesma forma. 3. To defend the political community when called upon to do so. 3. Defender a comunidade política quando nós somos chamados a fazê-lo. 4. To respect the rights of our fellow citizens. 4. Respeitar os direitos de nossos cidadãos, dos nossos compatriotas cidadãos. 5. To hold our political office holders accountable for their actions, which implies certain rights, including the right to vote and to stand for public office. 4. Manter nossas autoridades políticas em xeque, e o que inclui o direito a votar e a concorrer a cargos políticos. And 6. To keep ourselves informed of public affairs through print and electronic media. E 6. Nos manter informados dos assuntos públicos através da imprensa e da mídia eletrônica e da mídia impressa. The several political ideologies cannot adequately account for these responsibilities. Muitas das ideologias políticas, elas não conseguem incorporar, elas não conseguem contemplar essas responsabilidades. For example, liberalism, beginning with Thomas Hobbes and John Locke, prefers to see political community as a mere voluntary association among sovereign individuals who freely come together in what is typically described as a social contract. Por exemplo, o liberalismo, começando com Thomas Hobbes e John Locke, prefere ver a comunidade política como uma mera associação voluntária entre indivíduos aderentes que se reúnem livremente na busca do interesse, no que é tipicamente descrito como um contrato social. Although the parties to the contract are bound to its terms, they retain the right either to revert to a hypothetical pre-political state of nature, or to unseat the chief magistrate by what Locke euphemistically calls an appeal to heaven. Embora as partes do contrato estejam vinculadas aos seus termos, eles retêm o direito de retornar a um estado de natureza pré-político hipotético ou de destituir o magistrado chefe pelo aquilo que John Locke vai apelidar de um apelo aos céus. Within this liberal framework, there are no transcendent principles of justice to which partisans of the contract are bound. Dentro dessa estrutura liberal de pensamento, não há princípios transcendentes de justiça aos quais os partidários do contrato social estejam vinculados. Justice amounts to whatever conduces to their ability to seek their own goods, or, as Thomas Jefferson put it, to their pursuit of happiness. A justiça equivale a tudo o que conduz à sua capacidade de buscar o seu próprio bem, ou, como disse Thomas Jefferson, a sua busca pela felicidade. Of course, what makes people happy differs from person to person, and the state's purpose is limited to facilitating this pursuit, either by standing aloof, as the early liberals saw it, or by actively intervening to guarantee freedom of choice, as the late liberals envisioned. Claro, o que torna as pessoas felizes difere de pessoa para pessoa, e o propósito do Estado se limita a facilitar essa busca, seja por permanecer indiferente, como os primeiros liberais o viam, ou por interferir ativamente para garantir a liberdade de escolha, como os últimos liberais entenderam.
The moment of truth in liberalism can be seen in the reality that individuals really do differ from each other and have divergent life aspirations that ought not to be unnecessarily constrained by the state. O momento de verdade do liberalismo pode ser visto na realidade de que os indivíduos realmente diferem uns dos outros e têm aspirações de vida divergentes, que não deveriam ser desnecessariamente restringidas pelo Estado. However, liberalism is less able to account for the obligations we properly owe to the communities of which we are part, including, most basically, state, church institution, marriage, and family. No entanto, o liberalismo é menos capaz de responder pelas obrigações que nós devemos apropriadamente às comunidades das quais fazemos parte, incluindo basicamente Estado, igreja institucional, família e casamento. At the present moment in the Western world, we are seeing the legal diminution of marriage to a mere private contract between two consenting individuals. No momento presente no mundo ocidental, estamos vendo a redução legal do casamento a um mero contrato privado entre dois indivíduos consentindo. One by one, each of marriage's unique characteristics has been eliminated, including its temporal permanence through no-fault divorce laws, sexual complementarity through same-sex marriage laws, and its intrinsic fertility. Uma a uma, cada uma das características únicas do casamento foi sendo eliminada, incluindo a sua permanência temporal, por meio de leis de divórcio sem justa causa, complementaridade sexual, por meio de leis de casamento do mesmo sexo e a sua fertilidade intrínseca. In this way, liberalism has reduced marriage to a mere close personal relationship, in principle indistinguishable from an ordinary friendship. Desse modo, o liberalismo reduziu o casamento a um mero relacionamento pessoal íntimo, em princípio indistinguível de uma amizade comum. It is far from clear that our civilization can endure under such conditions. Não está nada claro que a nossa civilização possa suportar, possa resistir sob tais condições. But this is what idolatry does. It prevents us distinguishing among things that God has created as distinct. Mas isso que a idolatria faz, ela nos impede de enxergar as diferenças entre as coisas que Deus criou diferentes. It tempts us to look for a principle of unity for the cosmos within the cosmos itself and not in the Creator. Ela nos tenta a procurar um princípio de unidade para o cosmos dentro do próprio cosmos e não no Criador. As Scripture tells us, worshiping an idol distorts our vision. Como a Escritura nos diz, né, adorar um ídolo distorce a nossa visão. And not only our vision, but our very heart as well. E não apenas a nossa visão, como o nosso próprio coração. We desire things we cannot and ought not to have. Nós desejamos coisas que não podemos e não deveríamos ter. We imagine that we are self-made men and women and that the world must conform to our desires rather than allowing God to reshape our desires according to His will. Imaginamos que somos homens e mulheres autônomos e que o mundo deveria se conformar aos nossos desejos em vez de permitir que Deus reforme os nossos desejos de acordo com a sua vontade. We believe the promises made by the followers of ideologies that they will usher in an ideally virtuous society in which ordinary human foibles will be eliminated and lead to, say, perfect freedom, true equality, the classless society, popular sovereignty, or some other marvelous result. Acreditamos nas promessas feitas pelos seguidores de ideologias de que elas introduzirão a sociedade virtuosa ideal no qual as fraquezas humanas comuns serão eliminadas e levarão a, digamos, liberdade perfeita, igualdade verdadeira, sociedade sem classe, soberania popular ou algum outro resultado maravilhoso assim. Ultimately, the ideologies entice us into believing that salvation is something we human beings can attain for ourselves.
Em última análise, as ideologias nos induzem a acreditar que a salvação é algo que nós, seres humanos, podemos alcançar por nós mesmos. Rather than a heart of gratitude for everything God has given us, they encourage us to assume a posture of complaint because the cosmos does not meet our expectations. Em vez do coração de gratidão por tudo que Deus nos deu, elas nos encorajam a assumir uma postura de reclamação porque o cosmos não atende aos nossos desejos. To be sure, we live in a sinful world where people oppress each other, where storms rage and destroy, where earthquakes damage our cities, and where diseases take their toll. Para ser justo, nós vivemos em um mundo pecaminoso, onde as pessoas oprimem umas às outras, onde as tempestades assolam e destroem, onde terremotos danificam nossas cidades e onde as doenças cobram o seu preço. We should never make peace with evil, especially with that evil residing within our own hearts. Nunca devemos fazer as pazes com o mal, especialmente com o mal que reside nos nossos próprios corações. And we have every reason to work to ameliorate the human condition and to combat injustice wherever we see it. E temos todos os motivos para trabalhar, para melhorar a condição humana e combater a injustiça onde quer que nós a vejamos. Nevertheless, our final hope is not in our own ability to conquer evil, but in the person of Jesus Christ, God incarnate, who, as the Nicene Creed expresses it, will come again in glory and whose kingdom will never end. No entanto, a nossa esperança final não está na nossa própria habilidade de vencer o mal, mas em Jesus Cristo, Deus encarnado, que, como expressa o credo niceno, virá de novo em glória e cujo nome e cujo reino não terá fim. Muito obrigado. Vocês entenderam isso? Acho que agora a gente segue então para o nosso momento de perguntas e respostas, pessoal. Queria que alguém que tivesse aí com as perguntas do pessoal pudesse estar lendo elas ou estar entregando o microfone para quem deseja perguntar alguma coisa para o Koyzis. I'm just telling them that we are entering now our question and response time. I'm asking them to bring their questions. Ok, sim, entendo. Alguém aqui na igreja com questionamento que queria fazer? Bom, muito obrigado, pastor Koyzis, Deus abençoe a sua vida. Thank you, Mr. Koyzis. God bless your life. Thank you, obrigado. No Brasil, nós quase não temos intelectuais de direita, chamados de intelectuais da direita, e as universidades são tomadas pela esquerda chamada aqui de identitária. In Brazil, we almost have we have almost no right-wing intellectuals, and the universities have all been overtaken by the left, which is mostly an identitarian left. Ou seja, Politics left. é a esquerda que defende vorazmente valores contrários à moral cristã. That is a left that is very much defending values that are against Christian, a Christian worldview, a Christian understanding of the world. Qual seria a melhor forma do cristão atuar na comunidade acadêmica e na sociedade para diminuir os estragos causados por essas ideologias? What do you think is the best way for the Christian to act in the academic community and in society to reduce the problems we see these days? That's a very good question. And it is not that different in North America than it is in Brazil at the present time. Essa é uma excelente pergunta. E não está muito diferente assim na América do Norte do que está aí no Brasil no tempo presente.
In fact, many people would argue in North America even that most academics at universities are Marxists of some sort, or somewhat sympathetic to a kind of Marxism, which they would label a cultural Marxism. Então, na verdade, na América do Norte, a maioria das pessoas poderia argumentar que muita gente nas universidades é marxista, comunista ou partidária de um tipo de marxismo, como o marxismo cultural, por exemplo. And they would argue that Christians who believe in the Bible and who believe that God is in charge of the world would have little opportunity to take on such academic positions because they would be discriminated against. Muitos diriam que cristãos que prezam pelos valores bíblicos, para uma visão bíblica da realidade, teriam dificuldade em ter posições acadêmicas importantes por causa dessa divergência com a academia. But it really depends on the university, because at least in North America, not all universities have this sort of are in the grip of this sort of bias. So some universities might be and some might not be. Mas realmente depende da universidade, porque pelo menos na América do Norte, nem todas as universidades, né, ou algumas delas fariam mais parte desse grupo aí enviesado do que outras. And there are many Christians in North America who have taken it upon themselves to start their own universities. Tem muitos cristãos na América do Norte que tomaram para si a responsabilidade de começar a criar suas próprias universidades. I taught at such a university in Canada for 30 years. Eu ensinei em uma universidade assim no Canadá por 30 anos. And there's a network of such universities in North America as well. E tem uma rede de universidades assim na América do Norte também. And these cooperate over the whole of North America. E elas cooperam juntas aí no todo da América do Norte. They come from different Christian traditions, but they are all united in the desire to reclaim academic life for the cause of Christ. E elas vêm de diferentes tradições cristãs, mas todas compartilham essa missão de recuperar toda a vida, o todo da vida, para o reino e para a soberania de Cristo. And I don't know if there are such universities in Brazil, but I think what Christians ought to do, not just in North America, not just in Brazil, but around the world, where they have the resources to do so, is to begin Christian educational institutions. Eu não sei se existem tais universidades assim no Brasil, mas o que eu acho que os cristãos deveriam fazer, não apenas na América do Norte, não apenas no Brasil, é começar também a edificar instituições cristãs na área da educação também. And it's not going to be the final answer to the problem, but it is one way of addressing it. Essa não vai ser a resposta final para o problema, mas é uma maneira, é uma forma de lidar com esse assunto. Mais algum questionamento aqui na igreja? Eu posso fazer uma pergunta também? Sim. May I just ask a question? My question actually has to do with how many people, especially in countries of a Christian tradition, such as Brazil, in our case, a Roman Catholic tradition, people tend to see conservatism as the Christian worldview when it comes to politics. They think that a conservative view of politics is the Christian worldview, is the Christian stance that we should take. Is that so? Is like a social conservatism? Is it the only way we can look at politics from a Christian perspective? Eu perguntei para ele sobre o conservadorismo, né? Porque em países de tradição cristã, como o Brasil, no nosso caso católico romano, né, a nossa tradição, a gente tende a pensar no conservadorismo como a visão cristã da política. Estou perguntando para ele se é isso mesmo, se só o conservadorismo pode ser a visão cristã da política. This is a good question, and it's one that I struggled with myself as a young man. Essa é uma boa pergunta e é uma com que eu lidei eu mesmo quando eu era um jovem. If you read chapter 3, Visões e Ilusões Políticas,
That is the chapter in which I treat conservatism as an ideology. Se você ler o capítulo 3 de Visões e Ilusões Políticas, esse é o capítulo em que eu lido com conservadorismo como uma ideologia. And there are many things that conservatives have right. E tem muitas coisas em que os conservadores acertam. They understand that that the world is fragile, is precarious, that it's not perfect. Eles entendem que o mundo é frágil, é precário, que não é perfeito. They recognize the change, if it's going to come about, must come about gradually. Eles entendem que a mudança, se ela tiver de vir, ela precisa vir gradualmente. That revolutions almost always tend to make things worse. Que as revoluções quase sempre tendem a fazer as coisas piorarem. And they're very good at sounding a note of warning, of sounding a note of caution. Eles são muito bons em soar uma nota de alerta, de cuidado, de atenção. But what they cannot do is to come up with principles of justice that have a realistic possibility of appealing to large numbers of people. O que eles não conseguem é encontrar princípios de justiça que tenham apelo a um grande número de pessoas. So, they tend to respect tradition. Então eles tendem a respeitar a tradição, But there are many traditions that are not worth maintaining. mas tem muitas tradições que não vale a pena manter. For example, racial segregation in the American South, Por exemplo, a segregação racial no sul americano. or the racial segregation in South Africa. Ou a segregação racial na África do Sul. These were all traditions, but they were oppressive to Black Americans and to Black South Africans. Elas eram tradições, mas eram opressivas para os americanos negros e para os sul-africanos negros. And conservatism as such can't really tell us why such segregation is wrong. E o conservadorismo, como conservadorismo, não consegue nos dizer por que essa segregação é ruim. And conservatives have principles, but different conservatives will have different political principles that they apply to public life. E os conservadores têm princípios, mas eles não têm necessariamente os mesmos princípios que eles aplicam. Não necessariamente todos eles têm os mesmos princípios quando aplicam na vida política. And it makes it very difficult for conservatives to cooperate with each other. Isso faz com que seja muito difícil os conservadores cooperarem uns com os outros. Which is why they tend continually to be losing ground. E é por isso que parece que eles estão sempre perdendo espaço. Thank you very much. You're welcome. Nós temos aqui mais uma pergunta aqui, Dr. Gustavo. We have another question here. Boa noite, Dr. Koyzis. Como, ao se optar por defender uma ideologia a qualquer custo, pode ferir o que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como ele nos amou? Desculpa, o início da pergunta qual foi? Como ao se optar por defender uma ideologia a qualquer custo, pode ferir o que Jesus nos ensinou? Is it possible that someone, when trying to defend an ideology, transgresses Jesus' commandment that we should love our neighbor as ourselves? Oh yes, absolutely. Sim, Yes. sim, com certeza. I mean, nationalism, for example, nacionalismo. Nationalism assumes that our love belongs only to our nation or to our political community, and at its worst, it will exclude everybody else from the obligation to love our neighbors. O nacionalismo, por exemplo, vai nos dizer que a nossa lealdade última pertence à nossa comunidade política, à nossa nação, e na sua pior forma, ele vai acabar atrapalhando, ferindo todos os amores que a gente tem para outras pessoas, por exemplo. And Marxists, going back to Marx himself and to Lenin and Stalin and Mao, the idea is that you love only people who agree with you and who see history moving in the way you see it, and everybody else is excluded.
And so that is why so many people, so many scores of millions of people died under communism in the Soviet Union and the People's Republic of China, because they had nothing similar to Jesus' command to love God and to love our neighbors as ourselves. I'm sorry, did you say that Marx and his followers, did they understand that you should only love people that agree with you? Is that it? That's correct. Those people who understand that class struggle is moving history in front of it. Na prática, por exemplo, Marx e seus seguidores, Mao, Stalin, Lenin, eles ensinavam que a gente tem que, no final das contas, a gente vai amar só as pessoas com que concordam com a gente, que veem a história se movendo na direção certa, que compreendem a maneira como a história está se movendo. E é por isso que nos países que aderiram ao comunismo, houve a morte, houve a chacina de milhares e milhares de pessoas. Mais perguntas? Mais uma questão aqui. Boa noite, pastor. Obrigado pelo seu tempo. Good evening. Thank you for your time. Eu sou pai de uma criança de 4 anos. I am a father to a 4-year-old child. E eu tenho um verdadeiro pavor em relação ao ensino, às escolas tradicionais aqui, onde minha filha estuda. And I'm dead scared about the teaching at most traditional schools here where my daughter is studying, in the region, in the vicinity where my daughter is studying. E por outro lado, eu sei que já existe um movimento de escolas em casas. And on the other hand, I also know that there is also that there already is a movement of a homeschooling movement, ministrado pelos pais e mães ou profissionais nesta área. Where classes are ministered by parents, by or professors or teachers that are hired by the parents. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso e como nós acessarmos isso, porque é uma preocupação de nós pais com filhos nessa idade. Muito obrigado. I'd like you to talk a little bit about that and of whether and how we should access those things, because that's a very big concern for us parents. Right. Yes, and I understand completely. Sim, eu entendo completamente. Is homeschooling legal in Brazil? I ask you that question. A escola em casa, ela é permitida, ela é legal no Brasil? Eu estou fazendo essa pergunta. Alguém sabe, hein? Not yet. Not yet, okay. Okay, I'm sorry to hear that because in Canada and the United States both, many parents are deciding to educate their children at home. Eu sinto ouvir isso porque nos Estados Unidos e no Canadá, muitos pais estão decidindo educar os seus filhos em casa. Yeah. Well, a very good friend of mine here in Canada he and his wife are educating their 3 children at their home. Um amigo muito próximo meu aqui no Canadá, ele e a sua esposa estão educando seus 3 filhos em casa. Yeah. In some countries that can't be done. So Germany, for example, prohibits homeschooling. Em alguns países isso não pode acontecer. Então, por exemplo, a Alemanha, ela proíbe a escola em casa, educação doméstica. Yeah. Now, is it legal in Brazil to operate, say, a Christian school for children, to begin a Christian school? That is legal. That is legal. Yeah. Então, ele perguntou se é legal no Brasil, se, por exemplo, tem uma escola confessional cristã. Eu estou falando que é legal, sim, isso é permitido. Yeah. In that case, I wonder whether it's possible for multiple parents to get together and try to legally incorporate a school in which they would be cooperating together to teach each other's children. Então eu me pergunto se não seria possível para um grupo grande de pais aí se juntar e fazer legalmente, né, fundar uma escola onde as crianças poderiam ser educadas aí com base na cooperação de todos eles, trabalhando juntos aí debaixo da lei. That's just a suggestion that I make. É só uma sugestão que eu estou fazendo. But I don't know the legal framework
in Brazil, so it's difficult for me to know how that would work legally. Mas eu não sei como é que é a estrutura legal aí do Brasil em relação a isso, então não sei como isso funcionaria na lei, dentro da lei. Now, I know that Brazil is a federal system, and very often federal systems leave education up to each state or province to regulate. Eu sei que o Brasil é um país federalista e que nos países federalistas geralmente a União ela permite aí que cada estado, que cada província ela regule essas questões. So I'm wondering if that's the case in Brazil, or is it everything run from Brasilia? Então eu me pergunto se é assim no Brasil ou se tudo aí está sendo coordenado por Brasília. The answer to that question I wouldn't know. Alguém sabe? Yes, okay. Da Brasília. They're telling me that it's Brasilia that runs everything related to education in that sense. Really? Yeah. Well, Okay. Well, at least insofar as it concerns the legality of certain things, such as homeschooling. I see. Okay. So it would be the government in Brasilia that would have to legalize homeschooling, Yes, that's it. and not just like in Minas Gerais and Paraná, and Yeah. Rio Grande do Sul, and so Well, forth. That's what I'm told here. Ele está perguntando Okay. se então seria para, por exemplo, legalizar a educação doméstica, o que teria que acontecer, Brasília teria que legalizar. Não tem como, por exemplo, o Estado, a Bahia, Minas Gerais, não tem como o Estado decidir sobre isso, né? No, that ain't possible. Yeah, that's what they're telling me right now. Okay. Yeah, it would be worthwhile researching to, if there was some kind of an organization, a Christian organization, that could research the legal parameters and try in some way to start schools or some kind of cooperative educational arrangements that would conform to the law. That might be a good thing. Valeria a pena pesquisar aí se existe alguma organização cristã que trabalha pesquisando, né, a legalidade dessas coisas para ver como seria possível, dentro da lei, aí, construir, né, fundar algum tipo de escola em que fosse possível dar educação cristã às crianças. Mais perguntas? Good evening, my name is Graça Souza and I'm a teacher. In Bahia, our state, there are very few Christian schools, some of which are Baptist, a few others that are Adventist. Yeah, exactly. But there are many. There are many. There are very few. I see. Você está perguntando como a igreja, os crentes, ou você está perguntando como a igreja institucional, por exemplo, a IBVA, a instituição. So, what she's asking is... entendi. So, she's asking how the institutional church can work in order to diminish the problem of children getting education that is not necessarily conformed to their Christian values. So how can the institutional church work in such a way as to make sure those kids won't just be getting influence, won't just be receiving the influence from what the teaching they're receiving at those schools? Right. The church might be able to put together classes for the children in which they would discuss some of the things that they're being taught in schools, so that they might be able to recognize the worldviews that are underpinning the teachings. A igreja, por exemplo, poderia realizar
aulas, classes, em que eles discutiriam, as crianças poderiam discutir alguns dos assuntos que eles estão aprendendo na escola, para eles perceberem como as visões de mundo, as cosmovisões, elas estão ali debaixo, elas estão por trás dos ensinos que estão sendo ministrados. Do churches, is there anything in Brazil like Sunday school? Yes. For churches? Yes, exactly. Yeah. Okay. At this church, for instance, we have children's Sunday school, but we also have adult Sunday school. So okay. Yeah. Okay, very good. Adult Sunday school is very rare in Canada, but we do have children's Sunday schools. So it may be that maybe something like that, or maybe something on Saturday that could be held with children of the parishioners, perhaps. Uhum. Então ele perguntou até se aqui na igreja tinha, por exemplo, ou se aqui no Brasil era comum ter escolas bíblicas, né, escolas dominicais. E eu falei que tem escolas dominicais, inclusive nessa igreja a gente tem escolas dominicais não só para crianças, mas também para adultos. Que ele falou que é raro no Canadá, né, a gente tem mais escola dominical para criança. Então poderia ser esse o contexto, ou alguma coisa acontecendo no sábado, em que poderia reunir as pessoas da congregação para poder conversar sobre esse tipo de assunto. Pela sua participação. A question, Dr. David Koyzis. Thank you for your being here, for your participating in this. De nada. Você conhece algum modelo de universidade ou de escola que serviria como exemplo de uma escola ou uma universidade que atrai os não crentes por causa da cultura tão boa, tão forte, por causa do ensino de qualidade? Existe algum exemplo para isso? Cristã, né? Uma universidade cristã, uma escola cristã. Universidade ou escola cristã que, ao invés de segregar e proteger os crentes, atrai não crentes porque lá é algo maravilhoso. Do you know any examples of Christian schools or universities that are so good and that have that teach in such a way as to attract both Christians and non-Christians because of the quality of their education? There is a university in British Columbia, Canada, called Trinity Western University. Tem uma universidade em British Columbia, lá no Canadá, chamada Trinity Western University. And they have both Christians and non-Christians there, because they have a lot to offer their students. E eles têm tanto cristãos quanto não cristãos lá, porque eles têm muito a oferecer aos seus estudantes. But there are many Christian universities that accept only Christian students. Mas tem muitas universidades cristãs que só aceitam estudantes cristãos. I'd like to ask one more question. Tem problema eu perguntar mais uma pergunta? Eu fazer mais uma pergunta? Eu tô aqui, eu podia me aproveitar. What I'd like to ask is, we know there needs to be a separation. You will probably talk more about that tomorrow in terms of authority. The institutional church ought to be separated from the state, which doesn't mean obviously that Christians and Christianity should be kept out of the political sphere. But my question has to do with what's the role of the institutional church in regards to the politics of the nation. My question has to do, like, for instance, we can think of examples of pastors that, as pastors, they preached or they worked toward some political achievement, a breakthrough. So, we can think of, for instance, Martin Luther King with the civil rights movement. Right. We can think of Dietrich Bonhoeffer in Germany. Germany, yes. But what is, because there is obviously a difference. You can't go too far in that direction all the time. Otherwise, you will. So, what is? How far is too far? How do we know what the church, Right. what the church ought to do and ought not to do in regards to politics? Eu estou perguntando para ele sobre
a diferença de autoridade, né? Porque tem a igreja institucional e tem a política, e a igreja, ela, obviamente, ela não pode misturar as coisas, né? E como igreja tentar ser uma organização política. Mas a gente pode pensar, claro, em exemplos de pastores, exemplo de pessoas que, como ministros de igreja, trabalharam por mudanças políticas. Martin Luther King Jr. nos direitos civis nos Estados Unidos, Dietrich Bonhoeffer lutando contra o nazismo na Alemanha. Então, quão longe é longe demais? Né? O que a gente pode fazer? O que a igreja, qual é o papel da igreja em relação à política? Yes, and I will advise you, if you have this book, that you read the concluding ecclesiological postscript, because that's where I treat the question of how the institutional church should relate to political life, how it should address political life. I see. I have the first edition. Você precisa comprar a segunda edição. Ele estava falando que um bom começo seria fazer a leitura do pós-fácil da segunda edição do livro dele, que, em português, Visões e Ilusões Políticas, em que ele fala um pouco mais sobre o papel da igreja institucional na política. And I will say, just to summarize what I put in the chapter, that churches must be very careful what they say with respect to politics. Eu vou só resumir aqui, mas o que eu falo lá é algo... como as igrejas precisam ter muito cuidado com o que elas falam em relação à política. Yeah. Churches should not be pronouncing on how to solve the Israeli-Palestinian issue, for example. As igrejas não deveriam, por exemplo, estar se pronunciando sobre como resolver o conflito Israel-Palestina. They should not be pronouncing on issues such as as how large the armed forces should be or how small they should be. Sorry, how large what? The armed forces, the military. Thank you. As igrejas não deveriam estar se pronunciando sobre questões como, por exemplo, qual o tamanho que o exército deveria ter, as forças armadas. But churches and pastors should be teaching their parishioners that they ought to do justice. Mas os pastores devem ensinar às suas congregações que elas precisam praticar a justiça. And that they should be concerned that justice be done. E que eles precisam se preocupar em que a justiça seja feita. And they should not pretend that justice is something that belongs outside of the interests of Christians. E eles não deveriam pensar em ensinar que a justiça é algo que está externa, que transcende os interesses dos cristãos. And so in this chapter, in the final postscript, I have 3 examples of churches involved or speaking out on a political matter in a way that was very good. Então, nesse pós-fácil aqui, eu cito 3 exemplos de igrejas que falaram sobre algum assunto político, mas que fizeram isso de uma maneira boa. And these are the Barmen Declaration of 1934. Inclui a Barmen Declaration, a Declaração de Barmen de 1934. Addressing the situation of the National Socialist regime in Germany. Que estava lidando com a questão do regime nazista na Alemanha. And there was a papal encyclical in 1937 that was addressed to German Catholics about the same issues. E houve uma encíclica papal feita em 1937 que se pronunciava para os católicos alemães sobre a mesma questão. And in 1986, there was the Belar Confession in South Africa, which addressed the issue of apartheid. Em 1986, houve a Confissão de Belar na África do Sul, que lidava com a questão do apartheid. Those are the 3 examples that I use of in my book of a positive way in which the church can address a political situation. Esses são os exemplos que eu cito no meu livro sobre maneiras positivas como a igreja já lidou com questões políticas. But if churches start telling their parishioners how they ought to vote in elections,
they are going too far. Mas se as igrejas começarem a dizer para suas congregações como é que eles têm que votar nas eleições, aí eles já passaram do limite. Yeah. Terminamos então? Tem mais alguma coisa? Boa noite, pastor. Good evening. Boa noite. Eu fico admirada como no mundo muçulmano as crianças são muito bem fundamentadas e ensinadas dentro de casa sobre os princípios de fé e ideologias que eles têm. I am always amazed at how in the Islamic world children are they are taught from their youth, and they're done, and it's done very intensely about what faith principles they have, what the political views they ought to have. A ponto deles poderem frequentar quaisquer escolas, quaisquer meios, quaisquer ambientes, sem que eles fiquem abalados ou que eles sejam influenciados. To the point that they can practically, effectively frequent any school, go to any establishment, frequent or participate in any event, and they will they'll be very little influenced or become they'll not change their worldviews because of that. Já aqui no Brasil, infelizmente, nós contamos com muitos professores. In Brazil, on the other hand, we have many teachers, professors, que se aproveitam do posto, que se aproveitam da posição que estão para influenciar nossas crianças e nossos jovens de acordo com as ideologias que eles acreditam. that take advantage of the position they have, of the office they have to indoctrinate children in their own ideologies. Right. Como pais, né, parents. eu procuro, né, na minha casa, a fundamentar meus filhos como base de vidas os princípios cristãos. In my home, I try and teach my children the Christian principles. Mas confesso ser difícil para mim ensinar meus filhos de uma maneira não impositiva, mas de maneira que eles tenham clareza, que eles saibam como funciona e como eles lidar com essas imposições para que eles saibam se defender e fugir disso tudo, mas de uma maneira que seja orientadora. Segura aí que tem bastante coisa. Deixa eu traduzir isso primeiro. But I struggle to do so. I struggle to find ways in which to teach my children, but not as imposing those truths on them, but persuading them of the truth, of the necessity of adhering, of holding on to those values, to those tenets in face of the outside world. Essa é a minha pergunta. Como a gente pode orientar nossos filhos, além de baseá-los na fé cristã, a orientá-los como se defender das ideologias? So this is my question is, how then can we teach our children not only how to adhere to the Christian to the Christian doctrines, but also how to defend themselves from ideologies? Obrigada. Yes. Thank you. We have to do so with a great deal of love for our children, and we need to begin by showing them that we love them and that we want what's very best for them. A gente precisa começar mostrando muito amor para com os nossos filhos, que a gente precisa mostrar que a gente ama eles e quer o melhor para eles. And we need to pray, not only for them, but we need to pray with them as well. E a gente precisa orar não apenas por eles, mas também com eles também. And we need to make them aware of the sorts of trends that are happening in the world, because they affect all of us in some fashion, whether we're Christians or not. E a gente precisa manter eles sempre cientes das tendências que têm acontecido no mundo, porque elas afetam todos nós, quer a gente seja cristão, quer não.
And I don't think there are any easy answers to that, but I think parents have to do as well as they can. They need the support of their church community. They need the support of other Christian parents as well. Eu não acho que tem resposta fácil para isso. Os pais têm que fazer o que eles podem. Eles precisam do apoio da sua igreja, eles precisam do apoio da família, precisam do apoio, né, da comunidade. Gostaríamos de agradecer We'd like to thank you, Dr. David Koyzis. Dr. David Koyzis. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. God bless you greatly. E amanhã nós temos encontro, a nossa quarta palestra também com o Dr. David, sobre a visão bíblica e o poder público. Então eu já deixo aqui o convite para vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão assistindo em casa. Amanhã às 19h30 estaremos aqui mais uma vez, nessa que é a nossa Semana da Bíblia, com o tema Como a Bíblia lê o mundo de hoje. Graças a Deus, né? Que bênção foi esse momento aqui agora. E como ele disse, só nos resta orar, né? Então, vamos agradecer mais uma vez por termos tido tão grande privilégio de ouvir esse homem de Deus hoje. Obrigado, Li, pela tradução e por tudo que a gente experimentou aqui. Obrigado, André, por toda a apresentação, pelos convites. Nosso Pai, que desafio é esse tempo presente. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor permanece conosco, com a igreja, com os nossos filhos, com as gerações que virão até a sua vinda. Obrigado por esse tempo que a gente pôde meditar em verdades tão profundas a respeito daquilo que move esse mundo e a nossa segurança, e que a sua palavra ela é mais poderosa que o mundo, porque o mundo passará, mas a tua palavra jamais. Fica conosco, dá-nos um restante de evento cheio de graça, como foi essa noite, e que possa fazer com que os nossos lares sejam fortalecidos, nossas famílias, nossa igreja, nossa comunidade. Despede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar essa live com a gente. Não esquece de compartilhar o link para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ter acesso às notificações. Até a próxima! Obrigado por acompanhar essa live com a gente. Não esquece de compartilhar o link para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ter acesso às notificações. Até a próxima! Obrigado por acompanhar essa live com a gente. Não esquece de compartilhar o link para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ter acesso às notificações. Até a próxima! Obrigado por acompanhar essa live com a gente. Não esquece de compartilhar o link para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ter acesso às notificações. Até a próxima! Obrigado por acompanhar essa live com a gente. Não esquece de compartilhar o link para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ter acesso às notificações. Até a próxima! Obrigado por acompanhar essa live com a gente. Não esquece de compartilhar o link para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ter acesso às notificações. Até a próxima!